Então hoje nós vamos fazer a conclusão do primeiro capítulo desse livro, Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar, e que trata exatamente dessa temática mediunidade, cristianismo e espiritismo, dando um enfoque novo em termos de estabelecermos convicções a respeito de como a mediunidade é a base, a estrutura na qual o próprio cristianismo se estabeleceu e que agora, através da doutrina espírita, tem a sua continuidade de atuação. Então, de tal maneira a tirar todos os preconceitos, todas as ideias malsãs que se poderia ter sobre a prática mediúnica, já que foi através dela que surgiram todos os livros religiosos das grandes religiões da humanidade. Então, do budismo ao islamismo, ao brahmismo, ao cristianismo, a estrutura de todos eles é proveniente do intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse intercâmbio se dá através da mediunidade, que recebeu ao longo da história da humanidade várias designações, mas que agora no espiritismo nós temos de forma bem clara a razão pela qual surgiram todas essas religiões na humanidade. Mas vamos ver aqui a introdução do estudo de hoje, extraído do livro Fonte Viva, capítulo 177. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus. Porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Vamos fazer aqui algumas observações e introduzir o nosso estudo de hoje. Então, algo que muitos de nós poderíamos ainda não ter refletido direito e que aqui Emmanuel nos chama a atenção pela sua importância. É que quando na Bíblia Jesus propôs que ajuntássemos, acumulássemos tesouros nos céus, muitas pessoas não refletem sobre que espécie de tesouro é esse. E vejam só, esse tesouro diz respeito exatamente à aquisição de valores morais, de virtudes, de conquistas no campo do espírito e não da matéria. E por isso aqui Emmanuel, fazendo uma ligação, nos diz: amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Emmanuel aqui trata dos aspectos que são estritamente complementares para a conquista dos tesouros, que é conhecimento e vivência. Quando ele fala aqui sobre bondade e cultura, compreensão e simpatia, a compreensão que vem pelo entendimento das leis divinas, a simpatia com as aberturas e sensibilidade nossa em busca do socorro e da ajuda do próximo nas mais variadas situações. Então, isso é de fato estabelecer tesouros que nos acompanharão a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E continua Emmanuel dizendo aqui: sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus. E aqui tem um ponto extremamente delicado, porque ele enfatiza, Emmanuel enfatiza para nós, que se nós não tratarmos de fazer isso agora na nossa experiência física, de espíritos encarnados, nós não estamos habilitados à vivência no mundo espiritual em termos de harmonia ou de plenitude.
que é exatamente as esferas espirituais, aonde a predominância de benfeitores espirituais e do bem é predominante. Nesses lugares é preciso que a gente já tenha adestrado recursos durante a encarnação. Por isso ele disse: sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a penetração nos céus, porque nos sentiríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Ele está dizendo que se nós não trabalharmos a conquista desses tesouros na terra, nós nos sentiremos no mundo espiritual elevado como peixe fora d'água, inadaptados, sem ter os recursos para se sentir bem no mundo espiritual, onde a predominância do bem e da caridade seja o natural, o espontâneo de todo vivenciar. Por isso é que aqui na Terra, durante a encarnação, nós somos chamados a fazer essa aquisição de tesouros e de treinamento de espiritualização. Vamos então prosseguir no nosso estudo mediunidade, cristianismo e espiritismo. O objetivo maior desse capítulo é deixar bem estabelecido, bem alicerçado em nós a certeza de como se entrelaçam mediunidade, espiritismo e cristianismo. Emmanuel é muito claro ao dizer que nos primeiros tempos da difusão do Evangelho, a atividade mediúnica era exercida pelos apóstolos. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, tem como principal função reviver o cristianismo puro e cristalino daquela época. Então, Emmanuel, através das obras chamadas como contemporâneas do cristianismo puro, ou do cristianismo primitivo, e aqui, claro, nós iremos ver várias referências ao livro Paulo Estevão, assim como obras que tratam daquela época em que Jesus, tendo cumprido o seu papel de messianato com os apóstolos, deu-se início à divulgação do cristianismo. Então, livros como Há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, e sobretudo Paulo e Estevão, resgatam a naturalidade, a espontaneidade com a qual a mediunidade era praticada pelos apóstolos. Então, para nós espíritas, são retiradas quaisquer dúvidas que poderíamos ter sobre a afinidade que há entre a mediunidade, cristianismo e agora o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Porque Emmanuel, fazendo através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier o resgate da prática do cristianismo primitivo, deixa isto muito bem claro. Então, aqui nesse texto é colocado que nos primeiros tempos da difusão do Evangelho, a atividade mediúnica era exercida pelos apóstolos. É claro que, em termos literais na Bíblia, é muito falado a expressão manifestação do Espírito Santo,
que nada mais é, como nós entendemos, a manifestação de benfeitores espirituais, de espíritos iluminados, através da igreja cristã primitiva. Então, no livro Atos dos Apóstolos, como nas cartas do apóstolo Paulo, é muito citado essa expressão, mas essa expressão ela é síntese da participação de benfeitores espirituais nas atividades dos apóstolos. Por essa razão, a mediunidade se coloca como veículo por meio do qual as vozes do céu clamarão pelo retorno à simplicidade e pureza de coração, reinantes naquela época inesquecível, transcendendo todas as deturpações que foram infiltradas no cristianismo. Então, tal como, inclusive, é colocado para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos chamados, na doutrina espírita, a exercer a mediunidade de forma santificante, espiritualizante, vinculada à essência do Evangelho do Cristo. Então, para qualquer um que se aproxima do conhecimento da revelação espírita e passa a participar das reuniões mediúnicas, tem que ver isso como um ato e um trabalho sagrado na sua participação no que agora é o cristianismo redivivo, o Consolador prometido por Jesus. Então, longe de haver quaisquer resquícios de dúvida sobre a importância e a espiritualização que existe no próprio ato mediúnico, o médium espírita, ele tem que ver a sua atividade como algo profundamente sagrado, da mais alta importância na sua vida de espírita. Ainda aqui no final do texto diz: transcendendo todas as deturpações que foram infiltradas no cristianismo. Essa parte final aqui, a obra faz menção ao fato de que se introduziu, dependendo da prática religiosa que se difundiu pela humanidade, houve uma introdução de muitos rituais, de muitos dogmas, de muitas práticas que não tem nada a ver com a essência do cristianismo, com aquilo que Jesus deixou para os apóstolos, mas que, tendo sido alvo de criação do próprio homem, associado às suas imperfeições e necessidades puramente humanas e imperfeitas, muitas práticas, as religiões, de uma forma ampla no cristianismo, introduziram deturpações. Uma série de práticas que acaba minando e dificultando a absorção da essência da mensagem do Cristo. Qual é a essência da mensagem do Cristo, de uma forma bem rápida aqui, que nós podemos nos referir? A essência da vivência do amor, que se expressa através da caridade desprendida e humilde. Ora, a grande maioria das religiões do cristianismo colocou a vivência desse amor em segundo lugar. E, em primeiro lugar, a participação em determinados rituais, desde o batismo,
a outros preceitos que caracterizam a variedade das religiões evangélicas ou católicas como sendo muito mais importante. Então, o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, resgata o valor e a importância essencial da vivência do amor e da caridade. Apenas um aspecto que eu cito aqui em relação a essas deturpações que foram introduzidas no cristianismo. Mas continuando, Emmanuel nos convida, isso está no livro Seara dos Médiuns, a refletir sobre a prática da mediunidade terapêutica com Jesus, chegando a dizer explicitamente que ao desacreditar mediunidades e médiuns, estamos nos insurgindo contra as bases nas quais o cristianismo foi edificado. Emmanuel aqui faz uma referência no livro Seara dos Médiuns ao argumento infeliz, mas proveniente de alguns espíritas, inclusive, de achar que, por já se ter suficiente conteúdo de revelação doutrinária no próprio Espiritismo, já recebido através da mediunidade, que as possibilidades de embustes, de fraudes e de uso deturpado da mediunidade possibilitaria a eles o argumento de que era melhor dar uma parada na prática mediúnica e usufruir daquilo que já foi estabelecido tanto na codificação como em obras complementares à codificação, tornando dispensável a continuidade da mediunidade face os riscos, dificuldades ou perigos que poderia apresentar a sua prática. É claro que isso é uma coisa adiante e que é totalmente retirado em termos de argumentos lógicos pelo conteúdo desse livro que nós estamos estudando. Eu me lembro que muitas vezes, proveniente dos ranços que nós podemos trazer de doutrinas religiosas que já participamos, desde o catolicismo a doutrinas evangélicas, que associam com muita frequência a prática mediúnica a uma prática abominável e contrária aos livros bíblicos, é relativamente comum que as ameaças e riscos que muitas vezes foram colocadas no nosso psiquismo afloram, mesmo agora tendo aberto o entendimento à doutrina espírita, mas ainda existirem certos receios da prática mediúnica como sendo algo contrário às leis divinas. É exatamente para, de uma vez por todas, tirar esse tipo de argumento ou de ideia que esse estudo que nós estamos realizando aqui, nesse primeiro capítulo, se propõe tirar. De uma vez por todas, estabelecer na nossa compreensão e no nosso entendimento que a mediunidade é uma tarefa santificante, espiritualizante, caritativa, benéfica para todos nós, encarnados ou desencarnados, e que foi na própria palavra do Cristo que ela foi estabelecida como ponte de iluminação para os primeiros cristãos, desde a época em que Jesus esteve com os apóstolos. Continuemos. Um texto agora extraído da obra Paulo e Estevão. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. As assembleias estavam sempre cheias de revelação. Numerosos irmãos profetizavam.
animados do Espírito Santo, que designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Nota de Emmanuel. Então, há no livro Paulo Estevão, e aqui nós queremos destacar a importância do conhecimento e da leitura desse livro, que o livro Paulo Estevão vai preencher os vácuos de entendimento que poderíamos ter ao ler o livro Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia. Que na Bíblia, no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro livro que vem depois dos Evangelhos é o livro Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos vai apresentar fragmentos, partes das atividades dos cristãos primitivos. Vai narrar sobre o encontro de Paulo com Cristo na estrada de Damasco. Vai mostrar a revolução que teve o entendimento e a vida de Paulo. Mas não vai nos fornecer as noções e os detalhes particulares da vida dos apóstolos, nem de Paulo. Isso quem vai preencher para nós de uma forma maravilhosa e grandiosa é Emmanuel, através do livro Paulo Estevão. E aí no livro Paulo Estevão nós vamos ter os traços e os detalhes de todo o drama vivido pelos apóstolos e pelo próprio apóstolo Paulo, que levou ele a ter esse encontro com Jesus na estrada de Damasco. Então, voltando aqui ao texto que estamos analisando, a igreja de Antioquia, que foi uma das igrejas criadas e fomentadas pelo cristianismo primitivo, ela tinha nas suas assembleias muitas revelações que eram atribuídas ao Espírito Santo. Espírito Santo como sendo a pleiade, o conjunto de espíritos superiores que orientam a humanidade na sua ânsia de progresso e de evolução. Continuando. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, de todas as igrejas fomentadas no cristianismo primitivo, a de Antioquia se destacava. E a causa maior do destaque dessa igreja era a fraternidade reinante entre os participantes. O envolvimento com base na solidariedade e na humildade que havia entre os trabalhadores dessa igreja, a tal ponto que o fenômeno mediúnico, que é chamado de vozes diretas, que é um fenômeno estabelecido através do chamado ectoplasma, proveniente da chamada mediunidade de efeitos físicos, e é um fenômeno raro, acontecia com frequência na igreja de Antioquia. E como essas vozes diretas, para nós termos uma ideia rápida aqui delas, eram os apóstolos reunidos, e sem que eles pudessem precisar exatamente a origem, todos ouviam mensagens e ensinamentos provenientes da materialização de vozes originadas no plano espiritual. Era como nós estarmos aqui reunidos
e de repente começar a ouvir uma voz que todos escutam e não sabem exatamente de onde vem. O chamado fenômeno de vozes diretas. É um fenômeno que está ligado à mediunidade de efeitos físicos, mas que tem uma característica rara de acontecimento. No caso da igreja de Antioquia, a base maior do fenômeno era a profunda fraternidade que havia entre os participantes daquela igreja. Assim como também existe a chamada escrita direta, que é chamada de pneumatografia. A escrita direta é um fenômeno no qual, sem que tenha um médium escrevendo, surge no papel toda uma mensagem, uma transcrição, cuja origem é de ordem espiritual. A Bíblia tem um fenômeno desse relatado no livro de Daniel, que é um livro do Antigo Testamento. Quando na época o povo de Israel era escravo do rei Nabucodonosor, e esse rei, que estava num período sendo muito cruel com os israelitas, recebe, através da pneumatografia, uma profecia do seu fim, do término daquele reinado. Então, sem que soubessem como, surge uma mão que escreve a profecia da queda daquele rei. Então, é um fenômeno mediúnico raro, como é também o das vozes diretas, mas ocorre. Eu lembro aqui, apenas o que me passou pelo pensamento, aquele que levou um médium mineiro chamado Robson Pinheiro a encontrar o Espiritismo. O Robson Pinheiro era de família evangélica. A mãe dele é que era, além de ser médium, era simpatizante do Espiritismo. Mas o Robson estava para ser pastor numa igreja evangélica. Ele gostava da igreja evangélica, a tal ponto que estava para casar, na época ele muito jovem, 20 anos, com uma irmã evangélica para poder ser pastor naquela igreja. Era uma igreja onde, para se assumir o cargo de pastor, era preciso que o homem já fosse casado. Ele estava noivo, estava para se casar e foi fazer uma prova que era submetida na igreja a todos os candidatos a ser pastor. E a prova era o pastor já oficializado da igreja lia um versículo da Bíblia, de qualquer parte da Bíblia, e o candidato teria que fazer um sermão de 1 hora sobre aquele versículo lido. Então lia um versículo e, com base no versículo, teria que fazer um sermão. E o fenômeno de pneumatografia que houve lá na igreja que ele estava foi porque, quando ele foi ser chamado para a prova, ele viu pela primeira vez ao seu lado a materialização de um espírito. E esse espírito dizia a ele, pelo pensamento, que ia falar através dele. E quando ele percebeu que era um espírito, ele diz ao pastor, e que estava vendo aquele ser que ele, pelo conteúdo e tradição da igreja, seria uma manifestação do demônio. E o pastor diz a ele, olha isso. Ele dizia, olha, eu estou vendo aqui, ele está dizendo que vai falar através de mim. Ele disse, olha, isso é coisa do diabo, não permita. Mas aí o espírito que estava querendo falar através dele disse, olhe para cima. E ele foi olhar para cima. Quando ele olhou para cima, ele narra na biografia dele que ele já estava desdobrado.
o espírito dele tinha saído do corpo, e ele, quando ele foi olhar para cima, na verdade, ele começou a ver a igreja de cima para baixo. E o espírito começou a falar através dele. E fez um sermão lá para a igreja. E depois, esse espírito, através de um giz, escreveu no chão de que naquele dia acabava o trabalho dele naquela igreja e ele procurasse ler as obras de Allan Kardec, e deu o endereço de um centro espírita. Ele disse que quando terminou isso foi a maior zoada na igreja. A igreja entrou em pavorosa. O diabo entrou na igreja e ele conta que ele foi enxotado da igreja. Não só daquela igreja, porque quando ele chegou em outra igreja evangélica, ninguém queria que ele entrasse. E foi de uma forma meio brusca que ele veio a conhecer o espiritismo assim. Então ocorre, é muito raro, tanto o fenômeno da pneumatografia como da pneumatofonia, que é as vozes diretas. É outro nome dado para as vozes diretas, é pneumatofonia. Mas era um fenômeno que acontecia muito na igreja de Antioquia. Já na igreja de Corinto, os não habituados ao dom da profecia possuíam faculdades curadoras. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Isso está no livro Paulo e Estevão. Então aqui, através dessas referências ao livro Paulo e Estevão, nós somos brindados com a informação bastante forte e suficiente para ir drenando as ideias erradas que a gente poderia ter a respeito da mediunidade. Porque era uma prática na igreja de Antioquia, era uma prática na igreja de Corinto, aonde o apóstolo Paulo, inclusive, mandou 2 cartas que estão no Novo Testamento. Continuemos. O episódio da pitonisa, vimos pelo relato de Emmanuel que era um caso de mistificação. Um espírito elogiava o apóstolo e Silas, utilizando-se da médium: recebei os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo. Essa referência que tem no livro Paulo e Estevão é pelo seguinte: havia uma médium que é chamada de pitonisa, que quando os apóstolos estiveram divulgando o Evangelho do Cristo, ela se apresentava mediunizada e dizendo que os apóstolos eram mensageiros da redenção, que não eram apenas homens, eram anjos, e colocavam elogios a respeito do apóstolo Paulo e de Silas, que o acompanhavam. E vejam que fato esquisito. É que a princípio poderia parecer que essa médium estava sendo bem inspirada, mas ela estava sendo obsidiada por espíritos atrasados que queriam criar problemas no trabalho, sobretudo do apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo percebe isso e repreende o espírito de forma bastante forte, para que ele parasse com aquilo. Silas, que não tinha experiência de Paulo, fica até surpreendido, porque achava que a médium estava bem inspirada e era bem orientada, porque estava ajudando a que aquelas pessoas que iam ouvir Paulo a estarem mais convencidas de que ele estava ali como
um representante do alto. Mas ali estava se passando exatamente uma situação que, nos dias atuais, muitas vezes, levam às quedas e os desastres dos médiuns, que é a recepção de elogios e de comentários, onde a vaidade e o orgulho começa a ser exaltado pelo trabalho do médium, e o médium começa a se achar uma pessoa especial, e daí para ela está encaminhada a uma queda em processos obsessivos é muito fácil. Então Paulo percebe que aquilo na verdade ia de encontro à simplicidade e à naturalidade da divulgação da palavra do Cristo. E imagine que essa pitonisa dizia de uma forma bem veemente que, na verdade, Paulo e Silas seriam anjos. Isso para Paulo soou muito mal. E vejamos mais um pouco por quê. Muitos acreditam em tudo que provém dos Espíritos, somente porque eles falam de Deus, de Jesus, da caridade, do amor, etc. Mostram que desconhecem o livro dos médiuns, que comenta muitos espíritos não têm escrúpulo em fazer uso dessas artimanhas, utilizando-se de nomes venerandos para melhor iludir. Mostram assim sua falta de estudo e de reflexão. Vamos analisar aqui o conteúdo do que aqui se passou e que se dá nos dias atuais. É que, não poucas vezes, no próprio trabalho mediúnico nas casas espíritas, um médium pode começar a ser alvo de mensagens, quer escritas, quer verbais, elogiando a dedicação dele ao trabalho mediúnico. Ah, meu irmão, você tem sido uma luz no caminho de muita gente. Você exerce a mediunidade de uma forma muito humilde, de muita entrega. Como você é uma pessoa envolvida com a tarefa do bem, e começar a elogiar o médium. E isso abre campo para a vaidade. E como muitas vezes esse elogio pode encerrar uma mensagem onde se diga: nós estamos aqui falando em nome do Cristo, que é o modelo de todos nós. Aí o médium diz: veja só, eu estou fazendo o meu trabalho muito bem feito, porque através de outra pessoa, de outro médium, veio aquela mensagem, e que encerra dizendo a mensagem que é dos espíritos trabalhadores do Cristo. Só que isso pode, e muitas vezes é um embuste. É como aqui colocado uma artimanha, recursos para colocar injeção de vaidade no médium e fazê-lo começar a se julgar uma pessoa especial, uma pessoa que faz muito bem. E daí em diante, quedas e desastres morais podem se tornar iminentes. O médium que dá valor a esses elogios, como diz aqui o final desse texto, mostra a sua falta de estudo e de reflexão. Porque se ele estudasse bem, e sobretudo o livro dos médiuns, ele saberia que poderia ali estar havendo uma comunicação apócrifa, mentirosa, mesmo sendo concluída com a aparência de haver um louvor, uma
referência a Jesus, aos apóstolos ou a espíritos do bem. Que fizemos? Isso é o apóstolo Paulo chamando Silas para reflexão. Que fizemos, Silas, para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Veja como o apóstolo Paulo, ele é bem direto a esclarecer Silas. Isso está no livro Paulo e Estevão. Porque Silas fica até um pouco contrariado com a repreensão que Paulo faz à pitonisa. Mas ela estava falando tão bem de nós, e você chega lá e repreende ela. E aí Paulo dá esse esclarecimento a Silas. E que, Jesus não aceitou o título de bom. Aí tu queres que a gente aceite o título de anjos? É isso que Paulo chama a atenção de Silas. E para aqueles que são médios ou participam de trabalhos mediúnicos dos centros espíritas, o máximo de cuidado a qualquer tipo de elogios à sua tarefa. A lembrança sempre presente de que Jesus não aceitou o título de bom. Ô bom mestre, Jesus diz, bom só um, Deus. Mestre eu aceito, porque eu sou. Veja, se Jesus diz isso, e vai o médium se julgar a pessoa muito boa, devido a elogios de algum espírito. É isso que Paulo aqui chama muito a atenção de Silas. Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Eu diria coisa do tipo, meus irmãos, sabemos das imperfeições que vocês têm, mas o esforço que vocês demonstram é muito importante. Quer dizer, ao mesmo tempo estimularia a persistência, mas sem camuflar falsos elogios. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Já pensasse no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? É a isso que Emmanuel nos convida à reflexão. É porque o sustentáculo, aquilo que deu alicerce vivo para que os apóstolos enfrentassem a própria morte na divulgação da mensagem do Cristo, era o profundo relacionamento que eles tinham com a espiritualidade. Se não fosse esse relacionamento profundo, eles não teriam a coragem e a altivez de enfrentar, inclusive, a própria morte nos círculos romanos ou nos presídios a que muitos foram atirados por divulgar o Evangelho. Então, o que sustentava de forma ativa a prática da caridade, do amor e a fé dos primeiros apóstolos era a comunhão constante através da mediunidade com a espiritualidade elevada. Percebemos, pelo questionamento de Silas, que o pensamento de abolir a mediunidade por causa dos abusos que se cometem com ela não é novidade do nosso tempo. Notemos também que Silas faz um movimento pendular, indo do misticismo para o ceticismo. Vamos aqui
esclarecer esse ponto. É porque depois que Paulo dá aquela lição de esclarecimento a Silas, e Silas chega e diz assim para Paulo: sendo assim era melhor a gente não estar nem tendo essas comunicações com os médios, podendo ser vítima de engano e de erro, melhor era não estar se comunicando. Então aqui Emmanuel faz uma referência importante, porque mesmo no movimento espírita nos dias atuais, há pessoas que, advogando os riscos que poderiam haver na prática mediúnica, dizem: é melhor a pessoa ser espírita, trabalhar no espiritismo, mas não se meter com esse negócio de mediunidade, porque isso é uma coisa muito arriscada. Isso é uma coisa que mexe muito com o juízo da pessoa, coisa de morto, gente que já é defunto e coisa. E aí, quando olha, fazer divulgação negativa aquilo que é a alma do cristianismo e do espiritismo, que é a mediunidade. Então Silas, pela sua fraqueza de entendimento, vai desde o misticismo, que seria a crença em tudo que viria pela mediunidade, ao ceticismo, que é a descrença de tudo. Então, nem acreditar em tudo e nem descrer de tudo, mas ter lógica, raciocínio e dedução ao aproveitamento mais adequado na prática da mediunidade. É o que é proposto a nós por Emmanuel. Vamos aqui para o último slide que nós iremos analisar desse capítulo: Cristianismo, Espiritismo, Mediunidade. A mediunidade existe para manter acesa a chama do ideal de Jesus, trazida pelos espíritos superiores. Os abusos cometidos com ela são de responsabilidade dos médiuns e dos espíritos mistificadores, e não anulam as bênçãos que a faculdade nos traz até hoje. Então, é finalizado esse capítulo realçando e deixando a mediunidade no seu lugar devido, que é o de manter acesa a chama do ideal de Jesus, trazida pelos espíritos superiores. Principalmente quando na própria doutrina espírita a mensagem do Consolador prometido se estabelece na revelação progressiva e contínua da espiritualidade até nós. De tal maneira que o espírita sabe de forma bastante clara que o que hoje ele aprende através das possibilidades mediúnicas, em termos de ensinamento, de esclarecimento, está sempre em processo de aprimoramento e de melhora. De tal forma que, ao expressar maior maturidade espiritual, melhor aproveitamento das luzes que a mediunidade projeta para nós, mais revelações nos serão brindadas, nos serão oferecidas. O Espiritismo, ele tem, no uso coerente e lógico da mediunidade, o aspecto progressivo da comunicação e dos ensinos. Então, se fosse colocar qualquer obstáculo ao uso elevado, cristão da prática mediúnica, nós estaríamos fechando as portas às bênçãos que as luzes trazidas pelo Cristo oferecem, desde quando o próprio Cristo anunciou o Consolador prometido para a humanidade, como sendo aquele que viria lembrar os ensinamentos de Jesus e trazer ensinamentos novos. Esse trazer ensinamentos novos
se estabelece no clima da revelação progressiva. Por isso o espírito ele é sempre chamado a ler, a estudar, a procurar analisar os livros novos que vêm através dos médios bem reverendados, dos conteúdos que a doutrina espírita vai cada vez mais iluminando o nosso entendimento. Vamos então agora para a prece de encerramento de nosso estudo. Vou pedir ao nosso irmão Geraldo, que nos brindou aí com café, para ser o intermediário da prece para todos nós.